Fala pessoal da BapFox, tudo bom? É o seguinte, essa é a última aula quando a gente está fazendo essa referência a field symbol, certo? E a gente vai colocar o que seria, digamos, uma das coisas um pouquinho mais complicadas, que seria de gerar um relatório dinâmico. Então qual que é a ideia? Nós vamos fazer um programa, um relatório, que vai exibir aqui na nossa tabelinha SBook. Temos o nosso FLDate aqui, que é a data. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar o range de datas que ele tem aqui. Falta ele ter... aqui, ó. 6, 7... 15... 24/10... Bacana. Então, a gente tem todo um range de ano aqui. Legal. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um relatório que ele vai dinamicamente montar as colunas dele, certo? E dessa forma, a gente vai conseguir restringir ou mostrar essas informações com base na coluna que a gente colocou. Então, quer ver, para ficar um pouco mais claro, esse é o relatório 5. Eu vou fazer aqui a primeira telinha, só para ficar um pouco mais claro. Vamos lá. Geralmente, quando o pessoal pede relatório, você vai fazer realmente um report, certo? Sendo ou não com tela. Vamos lá. Vamos colocar aqui um parameter. Oh, peraí. Peguei off block. Vamos colocar um bloco, um box, né? Bacana. Nós vamos colocar aqui, ó. SCARID type SECONID type SBook CONID SFLDate. Nossa, type não, né? Vocês viram a besteira. For. Bacana, ele precisa de um type ou de uma declaração de referência. Vamos colocar tables SBook, porque é mais fofo. SBook não tem FLDate, tem sim. Beleza, a telinha está feita. Agora ele está reclamando aqui. Vamos colocar o include. Deck. Class. PBO. PAI. Cria as 3 aqui. Tá vendo bem rapidinho? Moleza, né? Beleza. Agora eu vou criar a classe main só para a gente gerenciar as telas. Você não precisa fazer isso, tá? Você poderia, por exemplo, aqui, ó, em vez de você chamar esse método estático, você pode simplesmente colocar call screen 100 e navegar para ele. Mas o objetivo é sempre a gente
né, elevar o nível da codificação e da forma como o ABAP implementa qualquer código. Sem contar que, se alguém for ver o seu código, olhar isso em vez de simplesmente um call screen sem, dá uma impressão muito melhor. Beleza, agora eu vou implementar minha classe. Opa, faltou aqui. Feito, aqui dentro eu vou dar um call screen. Tá vendo? Isso aqui é comum para quase todos os programas, então eu poderia criar um programa básico assim e só copiar ele. Mas beleza. Eu vou mudar para a estruturação aqui, vou sair da edição, vou ativar tudo da raiz, pá, fechou. Porém, agora eu preciso criar minha telinha. Bem, eu vou abrir ela aqui e estender ela para o infinito. Infinito e além. Vou mexer no Flow Logic aqui. Aqui também, ó, você pode deixar assim. Aqui, por que eu mudo esse nome? Porque esse module status 100, o pessoal usa geralmente só para coisas do status 100. É o set pf status e o set title bar. Set title, né? Aí fica muito ruim colocar lógica aqui dentro, porque não é um lugar para lógica. O próprio nome aqui define que é um lugar para status. Eu coloco essa alteração aqui para quê? Eu posso nem colocar tela aqui, ó. Vai ter só uma tela esse programa, põe assim. A SAP geralmente usa assim também e eu gosto bastante. Ele coloca tudo aqui dentro. E é saudável também porque você acaba encapsulando. Esse module ele tem uma característica meio, né, deletéria aí quando você declara global dentro do module. Coisa muito triste. Não, tá até de chorar. Case. Opa, errei. Deixa eu pegar o meu case que é mais bonito. Show. Legal, aqui. Set pf status. Então, esse primeiro módulo vai ser de conceitos, né, de estudos efetivos sobre conceitos, além de exercícios. E o segundo módulo vai ser focado só em exercício. Então, eu vou passar um exercício e vou fazer uma pequena modificação e vocês vão repetir o exercício. E vai ser uma bateria. Então, vai dar para vocês pegarem bem todas essas características aqui. Vocês vão, no final do curso, fazer uns 100 exercícios aí, pelo menos. Quer moleza? Pois é. Não tem moleza aqui não, mano. Aqui, ó. Vou colocar já o exec, porque a gente vai fazer ele. Deixa eu ver se tem gravado aqui, ó. Opa, caraca. Depois eu vou fazer uma competição de quem implementa um código mais rápido aqui, ó. O que é legal isso aqui é que você vai implementando as coisas em parte, que nem eu já estava aqui, coloquei a execução, criei o método aqui, quer dizer, chamei ele sem ele existir, aí eu venho aqui e começo a criar ele. Beleza, saí da edição, ativei a raiz, fechou. Teoricamente, aqui ó, bacana, o código está funcionando. Então, vamos lá. Esse cara aqui que a gente colocou, ele não vai funcionar, certo? Por quê? Porque ele não é mais um report. Olha que interessante. Se eu não chamar uma tela e der um F8, ele chama para mim a tela do selection screen.
Se eu chamo a tela, ele perdeu a referência, porque quando ele executa um report, ele chama por trás uma tela que é o número dela é 1000. E ele faz todo esse gerenciamento sozinho. Quando a gente coloca uma tela, o standard fala: ó, você agora é responsável por todo o gerenciamento da tela, não mais o compilador aqui, certo? Então, dessa forma a gente não vai conseguir. Nós temos que colocar begin of screen, colocar, por exemplo, 9999 as subscreen, end of screen 9999. Não tem nada de bloco aqui. Então, o que a gente faz aqui? Nós vamos na tela, tela sem. Ó, essa tá vendo que ele até chamou ela aqui? Como eu forcei ele chamar a tela tal, ele cria uma tela dinâmica, que a gente nem tem como mexer. Mas é essa a ideia. Beleza? Então eu tô aqui no 100. Eu vou cantar uma música para vocês enquanto isso aqui não liga. Uma música de infância. Bem fofa. Mentira, não vou cantar porcaria nenhuma não. Caraca, demora, mano. Beleza, tá aqui a telinha. O que eu vou fazer? Eu vou criar um box, só para não ficar muito feio. Eu vou colocar o Screen Area para receber a nossa telinha de seleção, certo? Vou colocar aqui Sub. Aqui eu vou colocar na descrição do quadro Seleção. Bacana. E agora eu vou criar aqui o nosso Custom Container. Nosso Custom Container. Eu vou colocar aqui até o final para ele maximizar sempre. Vertical horizontal, vou colocar o tamanho mínimo 1 para ele fechar bem. E eu vou colocar o nome dele de CC Alve. Certo? Nossa, olha isso aqui. Isso aqui deu um erro quando fechou. E essa aqui é a exibição alfanumérica do bicho. Como é que a gente resolve? Se acontecer isso com vocês, vocês voltam, vem aqui em Utility Settings, desmarcam, depois vem aqui Utility Settings de novo e marca de novo. Então quando vocês entrarem, ele vai estar bonitinho. É como se você desse um refresh nessa opção. Plim. Legal. Então aqui, para ele chamar o call subscreen, sub, include inside wrap cprog, tela 999. Beleza? Fechou. Então ele já está chamando. Bacana. Então, não vamos aproveitar aquele ALV da EC24, por quê? Porque esse ALV ele precisa ser um pouco mais encorpadinho. Eu vou declarar ele direto aqui, porque ele é um pouquinho mais doidão, certo? Então vou criar uma classe aqui, a class alv definition class. Bacana, public section, private section. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse cara. Mas antes, eu vou fechar aqui, vou ativar tudo. Eu vou abrir de novo e vou vir Kintex Elements só para traduzir esses caras aqui, ó, que vão aparecer lá, certo? Então eu vou vir aqui na raiz, F8, bacana. Então este cara aqui é a seleção que a gente vai usar. Então ele vai pegar o airline, a companhia aérea, o número da conexão e o range de data. Legal? Então se a gente colocar aqui, vai, 0101 2000 acho que é 6, até 0101, não, 10, 01, 2006. O que ele vai fazer? Ele vai exibir, a gente pode até colocar um checkbox aqui se a gente quer exibir por mês ou por dia.
Mas vamos fazer por dia? Então ele vai exibir uma coluna para cada dia, certo? Então uma das soluções, que é a solução porca, bem porca na verdade, é você criar uma estrutura com 1 milhão de campos, certo? De 1 até, sei lá, 1000, tá horrível, né? Outra é você criar uma tabelinha dinâmica e fazer todo esse gerenciamento dinâmico, o que é muito melhor. Das duas formas você teria inevitavelmente que usar field symbol. Legal? Mas vamos fazer da melhor forma possível, porque se o cara selecionar, vai, até 2012, imagina quantos campos você não teria que colocar. É lógico que o cara nunca vai fazer isso porque o sistema vai barrar pela questão de performance. Seriam muitos dados, muitas colunas. Mas a ideia é sempre fazer da forma mais bonitinha e fofa. Legal? Então vamos lá. Eu vou aqui na raiz, vou aqui na declaração, e aqui no nosso controle da parada, eu vou colocar aqui class data e meu alv type ref to alv, certo? Vou colocar aqui uma classe deferred, aí tá aqui, public section, vamos colocar aqui methods. A gente pode colocar direto no constructor ou colocar tudo no outro. Vamos colocar, vai, constructor import container name. Vou colocar type N para a gente agilizar, certo? Constructor start alv importing c table type N type standard table. Beleza, vou pegar esses dois aqui. Vou na implementação aqui. Salva. Ó, estou na classe que é a implementação. Legal. Type N. Bacana, vou fechar aqui, vou ativar tudo. Então, aqui no nossa classe ALV, o que eu vou colocar aqui no private? Vamos colocar aqui as variáveis, certo? Data, os pontos, meu container, type, to classic, custom, container, alv object. Eu vou botar alv object assim, porque para não confundir com o alv que a gente declarou aqui. Aqui no caso, né? Então, alv, colocar alv standard, então, std standard classe de alv grid. O que mais? mw layout type l. Vou colar. Como é que eu colo? bcalv 3 layout. Aqui, ó, esse viadinho aqui. Voltei. Tá vendo? Eu sempre uso os programas standard de, de exemplo, e é sempre bom ter eles na cabeça, porque vai que você está num cliente que não tem como acessar alguma coisa, consulta o SAP que tem aí um repositório gigantesco de exemplos, certo? E agora o field cat aqui, ó. Vou entrar aqui, pegar o field cat, pegar o tipo dele, mt field cat.
que mais que eu preciso pro LV? Acho que aparentemente isso. Vou colocar aqui create field cat, create layout. Acho que só, né? Vou voltar aqui na implementação, vou criar mais estes dois métodos, create field cat e o método create layout. Bacana. Eu vou dar uma olhada naquela nossa funçãozinha aqui na nossa classe e vou pegar aqui, ó, o método constructor. Eu vou colocar esses carinhas aqui. Meu alve std, que é standard. Beleza? Criei. Ó. Só que eu já instanciei o container com referência ao que está na tela e já criei o LV. Certo? No create field cat também. Vou plagiar aqui, ó. Create field cat. No create layout também. Tá vendo? É uma receitinha de bolo no final das contas. Conforme você vai fazendo, você vai pegando. Double clique não vai ter agora. Start alv, o que, que tem aqui? Start alv, põe. Double clique não vai ter. Move standard. Aqui ó, eu só coloquei C. Vamos colocar CT de table. Change table. Voltei. Eu tô indo rapidinho aqui nesse programa. Deu um erro aqui. Ah, é verdade, ó. Start alv tem que ser changing. Não pode ser import, tem que ser change porque ele tem que fazer uma comunicação com a tabela que está sendo importada, né? Que está fora ali no programa. Beleza? Vamos ver se está ativando tudo. Ó que tetinha. Uma hora você chega e já vai fazendo. E quando vocês forem fazendo, vai dar vários errinhos, né? De compilação e tal. Mas com a prática, você vai já pega o jeito. Nem tem mais problema. Então, aqui, isso aqui vai mudar. Create field cat. Porém, será que já está funcionando? Tem que vir aqui. View. SL main. Start LV. Vamos criar esse método. Vamos implementá-lo. Check. Meu alve is initial. Bacana. Vou fechar aqui. Caramba. Start alve. Já foi implementado. Ah. Então, já foi implementado. Por quê? Porque eu coloquei esse cara aqui. Aonde? Na classe do ALV. E não é aqui, é na classe mmain. Que é a classe genérica aqui para o nosso programa, para ele gerenciar esse tipo de coisa. Bacana. Então, se eu processar aqui, provavelmente ele já vai, ó, já criou aqui esse carinha aqui, tá vendo? O LV. Porém, agora vem a parte um pouquinho mais complicadinha. Vamos seguir aqui, ó. Se ele inicia aqui, ele entra na tela, vem aqui, Start Alv e preenche esse carinha aqui. O próximo passo seria o quê? Seria ele vir aqui, ó, call method start LV, certo? Changing ct table igual uma tabela aqui, que a gente não colocou. Esta tabela aqui, né, tem que ser uma table dinâmica.
Por quê? Porque o que funciona da seguinte maneira. Quando a gente acaba colocando uma tabela aqui de referência, ele cria um field cat, certo? Do repositório certinho com os campos. Mas essa tabela não existe mais no repositório, ela é totalmente dinâmica. Então, a gente vai ter que mudar um pouquinho aqui. Quer ver, ó? Nós vamos ter aqui start alv. O start alv, esse change aqui, vai morrer. Vai ficar sozinho, tá vendo? Aqui, ele está pegando uma tabela de referência. Essa tabela não vai existir mais. Por quê? Porque a gente vai ter que criar uma tabela dinâmica. Eu vou vir aqui na implementação, quer dizer, na definição da classe do LV e vou declarar um carinha bem fofo, meu data. Lembra desse cara? Type ref to data. Esse cara vai ser o nosso pool de dados. Legal? Então, eu vou voltar aqui. Vamos ver o que ele está achando. Ele está achando esse cara. Eu vou comentar esse método aqui agora, só para ele parar de encher o saco. No create field cat, aqui a gente vai criar o nosso field cat e a nossa tabelinha de forma dinâmica. Como é que a gente faz isso? Eu já fiz algumas vezes, mas eu não lembro. Então, vamos perguntar. Create dynamic table abap sap. Internal table dinâmica. Porque nós vamos criar uma tabela interna a partir do quê? A partir do field cat. Então a gente vai criar um field cat da forma que a gente quer, com quantos campos, com quantas colunas a gente quiser, e vai passar por esse método. E esse método devolve para a gente uma tabela interna com esses carinhas. Ah, aqui ele está fazendo bacana isso aqui, mas não é isso aqui que a gente quer. Blá, 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 blá. É um método, quer ver? Aqui, ó. Create fucking dynamic table. Blá, 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 blá. Então vamos lá. Tetanomel, tá vendo? Se você souber onde procurar, você vai ser um cara muito mais feliz. Então, vamos fazer o quê? Esse carinha, ele vai passar o quê? Nossa, olha que coisa horrível. O que é isso aqui? IFC. Ah, vou estar acordando. 4h30? Ah, vai umas 2 horas aqui. Vai umas 2 horas. Aqui. Então, tá vendo? IFC. Internal fucking Dynamic Concomelos. Pessoal, sempre usem nome de variáveis, mesmo que for um pouco maior, a variável fica um pouco mais extensa, mas que fique claro o que é, sabe? Aqui eu sei que é um field cat, mas IFC, que coisa mais bizarra, mano. Bizarro, bizarro. Então vamos lá. Olha aqui, teta na chupeta. Ele vai pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, field cat, certo? Primeiro a gente vai ter que criando field cat para tabela bela dinâmica, certo? Certo, bro? Paul Robert, o que é isso aqui? Length, é um parâmetro aqui que eu não faço a menor ideia que é, eu vou deixar. Aqui, este cara, quer ver, ó? Para vocês tentarem entender, o que é esse eptable? Vamos aqui. Vamos aqui na signature. Eptable, type refer to data. Data levanta, data. Certo? É aquele nosso data fofo lá, MO, data. Bacana. E essa referência aqui nós já
vimos ela, certo? O que que ela é? Ela é a nossa referência fofa. Então, vamos colocar field symbol tn type standard table. Vamos colocar aqui. Blá 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 blá. Create data, like line. Nossa, não precisa fazer isso aqui não, fofo. Bacana. Então, olha que bacana. Aqui a gente vai passar o field cat, ele vai gerar um objeto de referência de data, né? De objeto data, não de data de ano. E depois vai pegar ele e vai assinar no field symbol, certo? Bacana? Isso aqui vai pro saco, isso aqui eu vou mandar pro saco também. Legal? Legal. E esse carinha aqui, eu vou tirar daqui. Opa. Opa. Esse carinha aqui eu vou tirar daqui por quê? Porque não é hora aqui. Porque eu vou ter que acabar usar essa tabelinha interna aqui, que é o field symbol, lá quando eu for dar aquele método set, como é que é? Set table display. Então, eu não quero criar parâmetro para passar, ficar passando igual um louco esse cara. Então, ó, criei. O principal foi criar esse cara. Voltei aqui. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Pull McCartney. Peguei o field symbol. Teta na chupeta, mano. O bagulho é mais fácil que bater no Batman. Aí pega a tabela interna. Certo? Bacana. Então, eu fiz quase a mesma coisa, ó. Só que no lugar da tabela, eu botei esse fofo aqui, ó. Que é gerado através desse objeto que vai assinar este field symbol. Beleza. Então vamos entrar aqui no create field cat mais uma vez. E aqui, deixa eu criar. Onde está criado aqui? Vamos colocar o field cat, certo? Que a gente vai fazer. Mas como vamos criar o field cat? Muito simples. Muito simples, cowboy. Nós temos o range de data do selection screen, que é o SFLDate, certo? Aqui dentro tem o range de data. Interessante. E agora a gente vai fazer. Então, o problema tem um pequeno detalhe aqui. O range, ele é um range meio safadinho. Por quê? Porque dentro dele, ele pode ter um range, você colocar, quer ver, ó, vou comentar aqui. Salvar. Vamos ver se ele ativa tudo. Ativou. Talvez de dump. Droga. É. Então, o problema é que o range, ele pode... Você pode colocar vários parâmetros nele, né? De D até, ou algumas coisas mais específicas, como alguns ranges internos e tal. E isso... Aqui melhor para mostrar para vocês. SE11. Entrei aqui, ó, FLDate. Eu posso colocar D até, ou eu posso colocar coisas complexas. Ponho valores específicos, coloco vários ranges aqui, ó. Vários ranges malucos, doidos. Exclusão de valor e tal. E para, pá. Vamos fazer o básico, tá bom? Vamos colocar o D até aqui e tá muito bem. Bacana? Legal. Então vai embora aqui. Tchau. Então vamos colocar o seguinte. Vamos aqui na hierarquia. Vamos aqui no classe. E vamos naquela parte aqui do field cat. Bacana. Este cara aqui é um range, certo? Do select options. O select options ele é uma tabela interna com um header line. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Se a gente tem o D até, nós vamos ter que varrer esse intervalo colocando aqui no field cat. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Pensa. Nós podemos colocar uma diferença. É que tem algumas formas de fazer.
Mas vamos fazer da seguinte forma, olha que legal. Quando ele processar, ele vai ter esse cara aqui, ó, low e este cara aqui, high, que é o D até. Eu estou usando o header line dele, porque quando ele colocar lá esses valores no Select Options na tela, ele já vai para o header line dessa tabelinha interna. Legal? Isso facilmente você ia detectar debugando um pouquinho, certo? Então, low, high, você tem esses carinhas. E olha que bacana, vou colocar um do, end do. Ah, vamos colocar um while. Vamos colocar um while. A gente nunca usou a while aqui. While. Então, while. Eu vou trocar de variáveis para não virar uma bagunça e não ficar mexendo com o campo da tela, certo? Plim, plim. Bacana, folks. Caramba, hein? O curso tá quase quase acabando, hein? Depois só uma bateria de exercício e vocês vão ficar destruidores, mano. Depois é só o nosso TCC, que vai ser um TCC bem bacana, vai ser uma coisa bem caprichada. E vamos colocar aqui, ó. Ó, particularmente, os únicos whiles que eu usei na minha vida foram whiles... Is um no? Como assim? Como assim is um no? Low. High. Is um no. Não gostou. Caraca, hein? Por que você não gostou aqui, ó? Low, high. Hunting high and low. São 3h45 da manhã. Eu tenho aqui do meu lado um gato que me acompanha nas madrugadas de gravação. É gostoso gravar de madrugada porque é escurinho e tem pouco barulhinho, certo? E deu esse erro, eu não sei por quê. Mentira, mentira. Não, é mentira que eu sei o que, entendeu? Tipo, uma dupla mentira. Por que que deu esse cara aqui? Bom, sei lá, né? Vai entender. Então, não sei, deixa eu fazer um match aqui só pra testar. Criar um report de teste. Isso aqui a gente faz bastante quando a gente não sabe o que está fazendo. Select options SFL date for SBook FL date tables breakpoint. Ó, vou processar, certo? Só para ver a estrutura. O que que tá enchendo o saco? Low, high. Olha, realmente. Mas caramba, esse cara não é um low. Aqui, ó, low, high. Estranho. Porque aqui não funciona. Deixa eu tentar ativar tudo. Ixi, não vai não. Provavelmente. Pera aí. Ah, pera aí. Já sei o que que é. Nossa, olha que besteira. Isso aqui
É bacana vocês saberem também. Quer ver? Ah, tá na cara o que é. Olha olha que bagulho, que erro maldito. Esse erro é interessante, hein? Não grave essa parte, não grave essa parte, não grave essa parte. Não grave essa parte. Voltando. Então olha que legal. Eu tô chamando este cara aqui dentro, ó. Porém, ele está declarado aqui. Então quando eu dou um duplo clique, ele acha, normal. Porém, quando o compilador tenta achar ele na sequência de declaração, ele não acha. Certo? Então o que eu tenho que fazer? Vamos colocar ele primeiro. O melhor mesmo, mais bonitinho, seria colocar um include só para essa porcaria. Na verdade, vamos colocar aqui dentro da declaração. Pera aí. Vamos pegar esses carinhas aqui. Na verdade, eles são declaração. A tela é mais ou menos considerada como uma declaração de objeto aqui no top, tá? Então vamos colocar aqui para o primeiro, ó. Pá. E agora, para vocês verem que eu estou falando a verdade, tcharam, viu? Ó, que maravilha. Besteira, né? Tem uns errinhos que a gente fica 10 horas até explodir. Então olha que interessante. Quando o low for igual high, ele vai parar esse loop. E o que a gente vai fazer? Vai complementar os dados desse carinha aqui, certo? Então vamos lá. Ele vai colocar aqui, vou colocar add1, essa, precisava ter um comando desse. add1 to low, bacana. E aqui o fieldcat a gente vai preencher aqueles dados fofos lá que a gente já fez uma vez, foi o primeiro ALV que a gente montou o fieldcat com o perform, lembram-se? Então, pois é isso aí. Então o que a gente precisa? Field name, o como ele é um campo só de data, ele vai ter o quê? Ele vai ter o cara ID, o con ID e o FLDate que vai ser a coluna. E vai ter sei lá que ele vai ter. Pode ter, por exemplo, um aviãozinho, um ícone. Quer ver? Um icon. Então vamos fazer o seguinte. Compose, field name. E aqui é o tipo do campo. Tab name, field name. Data type. Bacana. Vamos voltar. Então a gente vai colocar data type. Esses carinhas aqui, ó. Compose. Então vem aqui. Vamos colocar o compose aqui. O tipo de dados e o nome do campo, certo? Vamos usar um clear antes nessa estrutura aqui para não mandar sujeira. E vamos apendar ela aqui. Então, esses carinhas aqui. Compose, vamos colocar o próprio index, que é o índice dos laços do while. Legal? Vamos colocar data type, vai ser tipo datas, que é campo data, no caso de campos de data, né? Beleza. Mas aqui a gente vai colocar só os de datas. Vamos colocar aqui. Campos de data. E aqui no fieldcat vamos colocar mais dois.
Esse compós, ele não é assim 100%. Se eu não colocar nada, ele ainda vai exibir. Por que eu coloquei mais dois? Porque antes eu vou colocar os campos do car ID e do con ID. Legal? Campos car ID e con ID. Beleza? O field name. Agora o field name. Qual vai ser o field name? Vamos declarar aqui um campo chamado lstring, que vai ser qualquer coisa de texto. Aqui a gente faz assim, lstring vai receber, sai index. Vou dar um condense no lstring. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu poderia usar o próprio, quer ver, ó. Vamos usar a própria estrutura aqui. Vou matar esse lstring. Não façam isso, certo? Se vocês criaram descreen. Eu vou fazer o seguinte, quer ver, ó, clear. Eu vou usar o próprio campo que está aqui, que ele já é um campo string, para isso, certo? Eu evito de declarar mais uma variável. Então eu peguei esse campo aqui, field name, e taquei o índice do loop. Aí eu dei um condense nele para ele ficar sem aqueles espaços em brancos malucos. E vou dar um concatenate. Concatenate. Colocar date. Certo? Vai ficar a data e o número. Acredito que isso aqui vai dar. Ou eu posso colocar também no nome do campo o... Deixa eu ver qual que é o tamanho do campo aqui, ó. Field name. Não, peraí, ele não vai achar. Não. O field name, ele tem char de 30. Então, eu poderia colocar exatamente isso, colocar a própria data, né? Porque daí eu conseguiria saber de que data eu estou falando. Então, bacana. Vamos colocar a própria data do carinha, que é o low. Então, vai ficar a data e a data em si. Bacana. Vamos colocar esse campo aqui, ó. Vou colocar 1. Vamos dar um clear aqui. Vamos dar um append. Só para não esquecer, eu vou dar um clear aqui no... Clear não, refresh no field cat, só para não acumular tranqueira. O bagulho começou a reclamar de novo, ó. Tá doidão. Beleza. Tá bom, ativei tudo, aí ele parou de reclamar. Então a primeira coisa que eu vou colocar o type chassis aqui. Apesar que eu acho que tem o tab name, quer ver? Field name, tab name. Field name é o card. Tab name é o sbook. Eu vou deixar só isso aqui. Talvez o próprio LV consiga pegar essa referência tabela e campo. Con ID, tabela, coluna 2. Certo? Então eu vou colocar aqui e vou dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma bisoiada para ver o que está acontecendo.
Ó, botei um breakpoint no método createFieldCat. Vou dar um F8. F5 aqui. Vou dar um refresh nessa tabelinha. Nossa, o low high vai ser... o low high, como eu não coloquei nada, ele vai ser igual. Então, teoricamente, ele já vai sair do loop. Vou apendar o cara ID, con ID, while. Na verdade, esse while aqui tá errado, né? Enquanto esse igual a esse, ele vai fazer. Mudou, saiu, né? Eu tenho que colocar diferente. Mas tudo bem. Olha como é que ficou a data. Ele vai criar para mim a referência de objeto. Ó, criou. Deixa eu entrar aqui. Cara ID, con ID e o campo data. Legal, né? Criou só uma datinha. Vamos ver. Bacana. Eu não coloquei nenhum texto aqui, então ficou ridículo. Então vamos colocar o texto aqui. Os textos que definem ele são esses carinhas aqui. Quer ver? Beleza, esses são os textos. Vou colocar um aqui embaixo também. Vou colocar o nome técnico do campo. Só para aparecer um texto e a gente ir para frente. Se você quisesse que ele pegasse exatamente o campo do dicionário de dados, aí tem que dar uma olhada nessa estrutura, exatamente o campo que ele precisa preencher para fazer essa referência, tá? O que dá para fazer também, quer ver, para não ficar assim, mas eu vou deixar assim. Mas eu usar a função merge, você manda, por exemplo, o sbook, a estrutura, a tabela sbook, ele vai criar o field cat através da merge, e depois você deleta tudo nela, aonde for diferente de cara ID e con ID. E depois você continua essa parte dinâmica aqui, certo? Eu vou trocar aqui para diferente. Caraca, tô bem. Então, enquanto for diferente, ele continua nesse loopzinho fofo aqui. Bacana? Legal. O que eu ia fazer mesmo? Ah, tá. Aqui, ó. E aqui a gente vai mandar diretamente a data aqui, ó. Vai ser um pequeno problema. Se eu mandar diretamente a data aqui, vai ficar tipo ano, mês, dia, que é a data interna. Então vamos colocar aqui um campo de data, L, data, type. Não pode ser ponto .dates, porque senão o dates tem só 8 caracteres. E não vai aparecer a barra ou ponto, né? Então, vou colocar char 10, que aparece os dois pontinhos ou as duas barras. Vamos colocar assim, ó. Write L low to L data. Date. Date ou data? Caraca, mas aí você vai escrever em inglês aqui, tem que ser date. De data em inglês. Porque senão eu escrevo data de... Também data em inglês e data de questão de dados, assim, é a mesma coisa, né? Mas aí teria que ser dados. Data. Tá certo. Então tudo em inglês essa parte aqui, senão vocês vão ficar louquinhos. E colocar a data aqui. Beleza? Vou na estrutura, vou sair da edição, vou ativar e
Super Gêmeos ativar. Pram. Cara, ID com ID. Se eu colocar 01 2020 e... tudo bem, eu não fiz a lógica para ele matar o objeto e colocar de novo. A gente faz. Bacana? Mas tá funcionando, eu acho. Então vamos fazer exatamente essa lógica aqui, ó. No screen, no user command, quando a gente der um execute, o que eu vou fazer? Vou dar um call method mo main mo alv. Vou dar um kill objects. Você pode não, no caso, não ter que matar o objeto, certo? Só dar um refresh. Aí você não precisa matar exatamente ele. Mas nesse caso, como é tudo dinâmico, a gente pode matar sem problema, certo? Então, eu coloquei aqui um método que eu não tinha feito. Então, às vezes a referência não vai para o lugar, tá vendo? Ah, então na verdade vai, ele quer criar aqui. E não vou criar, eu não vou criar por aqui não, porque quando tem essa questão de objeto, ele dá uma... O standard ele se perde um pouquinho. Vamos aqui. Opa, não é aqui. Aqui na classe alv. Opa, classe alv, vamos colocar aqui kill object. Vou implementá-lo. Aí, ó, morreu. Vou na classe aqui através da raiz. Certo, eu esqueci do standard aqui. Eu vou aqui, bacana. Então no start aqui, clear. Beleza, limpei o objeto. Aí ele vai criar tudo de novo. Bacana? Legal. E acho que é isso. Vamos dar um F8 aqui. Colocar 0101 de 2006 para 10 do 01. Nossa senhora. 10/01 2006. Executar. Olha que bacana. Meu, isso é muito legal. E tudo dinâmico. Aí beleza, o field symbol que a gente usou foi só para criar a tabelinha, mas a gente vai criar um field symbol bem bacana aqui e vai brincar bastante com ele para quê? Para colocar as datas, né? Colocar cada um aqui. Então vamos brincar mais. Eu quero 30. 29. Beleza, eu quero mês 3. Olha quanto. Bacana. Beleza, eu quero o ano 12. Já extrapolar já. Caraca, que loucura, olha isso. Olha a barra de rolagem. Vamos brincar mais? Eu quero o ano 2100. Até quebrar. Ah, olha o que ele falou. O tamanho da estrutura é muito grande, cara. Você tá doidão. Tá vendo? Opa, errei errado. Errei errado. O que seria errar errado? Entrei errado. Entrei errado. Agora entrei certo. Eu tomei bastante café, então tô meio bobo. Mais do que usualmente. Então, agora vocês têm o poder, certo? Não tem nada que falta muito ainda. E estamos batendo 1 hora de aula. Se vocês separaram as aulas de objeto,
Teve uma primeira que é um pouquinho mais longa, e depois era 5 minutos, 6 minutos, de tão besta que eram os conceitos. Não é legal? Podia ser tudo assim, né? Mas não é. Não é. Não tem jeito. Bacana. Então, agora que a gente já tem o poder, o que a gente vai fazer é selecionar os dados e colocar cada um no seu devido lugar. Bacana? Então, ó, quer ver, ó? Estou eu aqui, tem meu gatinho aqui. Cadê o gatinho? Fala, gatinho. Fala oi. Olha que bonitinho. Tá vendo? Ele é um gatinho fofo, que mia, e que está aqui às 4 da manhã comigo. Deixa eu ver se tem mais algum gatinho. Olha, tem sim, ó. Peraí. Deixa eu sincronizar direito aqui. Estão vendo ali? Tem um gatinho em cima da geladeira. É, eu tenho uma geladeira na sala. Ó, tem outro aqui, ó. Outro gatinho. Cara, Eu tenho. Eu tenho muitos gatos. Ele foi embora. Deixa eu ver se eu acho mais algum gato. Eu acho que por hora é isso aqui. Se aparecer outro gatinho, eu mostro. E sim, eu estou careca. Pareço marginal. Certo? Na verdade, estou na minha forma verdadeira, que é um verme inútil. Legal? Olha, tem um microfone. Tá vendo isso aqui? É que quando chega 4 da manhã, você tá tão bobo. Eu tô mais bobo ainda. Bacana. O que mais que eu tenho pra mostrar? Meu computador. Vou mostrar meu computador. Olha que bonitinho. Tem uns produtos aqui de limpeza que eu produzo umas coisas muito loucas aqui. Mentira, para limpar a mesa. Certo? Ração dos gatos. E é isso. Vamos continuar, pessoal. Vou deixar filmando meu gatinho aqui porque é mais legal do que ficar filmando eu, né? Ah, que bonitinho, gatinho, miau, miau. Para com esse gato. Para com esse, tá maluco? Isso, fica filmando o gatinho aí. Beleza, então, onde a gente parou? Nós paramos. Onde a gente parou? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a seleção. Então, vamos lá. Vamos aqui na estrutura. Nós vamos aqui na tela, no user command dela, no execute. Certo? Então, quando a gente der aqui, vamos fazer o seguinte. A gente tem que, na verdade, antes a gente matou o objeto e vamos selecionar os dados, certo? Selecionar os dados. Então, eu não vou selecionar os dados aqui não. Vou selecionar os dados quando ele for para o PBO e tentar criar de novo. Nesse Start ALV, aqui ó, quando ele dá um assign aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte coisa. Call method me fill data. Isso vai me forçar a fazer tudo de novo. Mentira, só uma parte. Ó, fill data. Eu vou colocar mais esse método aqui, certo? Vou colocar aqui logo de baixo, match. Aí, fill data. Eu vou pegar esse carinha de novo aqui, por quê? Porque eu vou ter que brincar com esse carinha aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei o modelo de objeto que a gente construiu através do fieldCat, dei um assign no field symbol, ou seja, agora eu tenho uma tabela interna que está apontando para o meu modelo de dados.
Ou seja, tudo que eu apendar nessa tabelinha aqui, ele vai diretamente para esse modelo de dados, porque os dados estão aqui, certo? E conforme eu vou apendando, ele vai ficar aqui, e quando ele sair daqui, ele vai já para a tabelinha do LV, certinha, sem problemas. Legal? Então vamos lá. Agora a ideia, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada car ID, eu vou ter que separar por data. Então eu vou colocar mais um campo lá no fieldCat, que é o quê? Ó, fieldCat, que é o campo de contador. Porque eu não sei quantos campos vão ter, porque na SBook tem vários car ID e vários con ID. E para uma mesma data vão ter vários. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar mais um campo aqui. Tá vendo? Desde o clear até o append. Poderia colocar uma macro aqui ou um método para inserção, mas acho que não é o caso. Vou colocar 3 aqui e aqui eu vou colocar 3. Eu poderia desencanar esse campo aqui, com o pós, não colocar para ninguém, que daí ele já ia colocar na sequência automaticamente. O próprio método standard do LV faz esse trabalho de completar quando está vazio. Mas de qualquer forma a gente passa aqui. E o terceiro vai ser o quê? Vai ser o count de contador, certo? Contador. Ele vai ser um type I, data type. Eu não sei exatamente como eu colocar o data type inteiro aqui, então eu vou deixar só assim. Certo? Peguei o contador então. Então, na nossa tabela interna aqui, ó, no fio data, a gente vai ter que colocar um contador. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Data tsbook type standard table sbook. W sbook type sbook. Também eu vou colocar aqui, eu acho que não vai precisar. Ou vai. Vou colocar aqui mais uma tabela e uma estrutura de collect para a gente descobrir quantos carinhas tem para cada um. Então a primeira coisa eu vou colocar um select asterisco from sbook into table tsbook sbook where car id in scar id and con id in scon id and fldate em sfldate. Beleza, selecionei. Opa, ele está achando aqui porque eu não ativei tudo. Fill data, beleza. Fiz a seleção. Então o que eu vou fazer agora? Um loop at t sbook into w. Ah, não, vai. Sbook. End loop. Bacana. Legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um carid igual carid con id. Então eu vou mover somente é que esse campo aqui não tem, né? Eu vou fazer uma coisa, eu vou vir nesse book e vou dar uma olhada se tem algum campo que eu possa usar como contador. Algum campo que seja numérico. Aqui, ó, tem esse cara aqui, book ID Quan. Pode ser qualquer um desses. Nunca aqui. Olha que maravilha, cara. Tem um campo aqui na S-Book que chama Counter. Counter, na verdade. Ih, vai cair. Ih, caiu. Meu SAP caiu. Por quê? Provavelmente por causa do... Eu tô com o Windows 8 aqui. Mentira, o Windows 10. Então acho que ele deve ter alguma
questão intermitente ainda na placa de rede aqui, que dá esses gaps aí. Ó, eu entrei aqui e ele ficou bloqueado. O viadinho aqui. Então coloquei para matar todo mundo. Vamos, fio de cruz, credo. São 4h20 da manhã. Sem noção? 4h20. E você fica com essas paradinhas aqui de não ir rápido. Tá meio lerdo, hein? Beleza. A terceira foi. Algum pau usado aí. Beleza. Vamos aqui na hierarquia. Vamos na raiz, classe. Ah, você viu? A gente estava brincando aqui e vimos que a S-Book tem um campo que chama contador. Perfeito. Vamos colocar 1 no contador. Por quê? Porque a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um loop e vamos colocar só a chave que a gente quer que ele compare. E nesse contador a gente vai colocar um número. Então quando a gente der o collect to into, ele vai pegar tudo que é string e vai transformar numa chave, vai comparar e vai sumarizar tudo que é numérico. Então ele vai ter o cara de CONAD como chave e o counter como numérico, só isso. Então a gente vai ter a quantidade para cada cara de CONAD. Legal, né? Ah, e podia ser por data também. Porque se a gente não tiver a data, como é que a gente vai colocar na tabelinha certa, né? Na coluna certa? Plim. Perfeito. Coisa linda. Então aqui a gente teve o collect, certo? Esse assign pode estar talvez um pouco mais para cima aqui, ó. Põe. Beleza, aqui a gente fez o collect. E agora a gente vai pegar os dados que a gente encontrou do collect e enfiar na nossa tabelinha. Aqui que a gente vai usar bastante field symbol. Então, vamos aqui no field symbol, vamos colocar ln type n. Será que a gente vai usar mais? Acho que não. Então, vamos colocar um loop at into and loop. Então, agora vem a parte do field symbol mais fofa. E aqui é importante que vocês prestem bastante atenção, certo? Foquem em todos os seus raios gamas aqui. Vamos colocar também wn type n. Então declaramos mais dois objetos field symbol. Legal? Então o que acontece? A nossa tabelinha que a gente deu um assign aqui, que a gente criou com field symbol, ela está vazia. Por quê? Porque a gente só criou ela, criou como referência e tal, e o field symbol está apontando nesse mo underline data, só que ele não tem dados efetivamente, ele só tem a estrutura, só tem a tabelinha. A tabelinha está vazia. Então a gente tem que começar a apendar nessa tabelinha aqui. Tem um comando que trata exatamente isso. Olha que bacana. Append initial line to tn. Beleza. Esse comando, ele apenda uma linha nessa tabela interna aqui. Porém, que a gente vai colocar assigning wn. Olha que bacana. Ele vai apendar a tabelinha e já vai assinar essa tabelinha a essa estrutura. Ou seja, os tubos vão estar ligados a esta linha aqui. Então, é uma referência de uma referência. Essa tabela interna faz uma referência, ou seja, ela é uma tabelinha onde os tubos estão ligando aqui. Onde estão os dados efetivamente? Estão aqui, ó, em meu data. Certo? A gente ligou
como ponteiro na memória para essa tabelinha. E ele vai apendar uma linha nessa tabelinha, ou seja, apendou aqui. E quando a gente faz esse assign nessa estrutura, ele vai estar ligando a linha dessa tabelinha aqui nesse field symbol de estrutura aqui. Então esses caras não têm dados, só tem referência. Tudo apontando para a memória. Então a gente apendou uma linha e assinou ela aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer direto na linha, que é que nessa linha aqui, você tem todo o range de datas, certo? Se a gente tiver 10 colunas, essa estrutura aqui tem 10 colunas. Porém, o standard não sabe quais são nesse momento aqui de codificação. Eu tenho que pegar tudo dinâmica. Então, olha que legal. Assign component, qual componente, sei lá, of structure, dessa estrutura, to ln. Check, sai. Subir vai ser igual a zero. E o ln vai ser igual, vai ser igual a data. Não, na verdade, o counter. Espera aí, me confundi. Eu vou ter que dar um assign no campo counter. Não, na verdade não. Ah, entendi. Bacana. Então, fiz. Tem um errinho aqui, tá? Um errinho de conceito mesmo. Não, não conceito de programação, mas conceito de como vai ficar o relatório. Vamos voltar aqui nesse create field cat. Eu coloquei um campo aqui que chama counter. Count, na verdade. Eu vou matar esse campo. Por quê? Porque não faz sentido ter esse campo. Ou faz? Não, não faz. O que a gente vai fazer? Em cada campo que tem a data, já tem a data em cima, nós vamos colocar a quantidade que tem a data ali. Então, opa, ele está errado. Então a gente vai ter o cara ID, con ID, e esse campo count aqui a gente mata. Certo? Por quê? Porque no campo de data vai ter a coluna data em cima, e embaixo vai ter a quantidade de cara ID, con ID para aquela data. Certo? Então vamos voltar aqui. A gente ainda vai usar o campo counter aqui dessa estrutura, porque a gente vai fazer nosso contador. Legal. Este cara vai ser um L string, que eu vou declarar aqui. L string, type string, para a gente montar os nossos dados. Então vou dar um concatenate date into lstring. Eu vou colocar assign component lstring tal, tal. Vou ativar tudo aqui. Bacana. Então vou vir aqui na tela. Vou dar um ponto aqui no field data F8. No primeiro eu vou passar reto porque tem um erro aqui, hein? Tem dois erros. O primeiro é o seguinte, ele já faz o select aqui, certo? Direto. Então eu vou colocar um check aqui, check is initial, is not initial. Para fazer o quê? Para ele não executar essa rotina aqui quando o campo de data for inicial. Senão ele vai ficar rodando. Ele rodou toda a tabela. Segunda coisa, nós esquecemos do campo cara ID e con ID
nessa estrutura aqui. Então, quer ver, ó? A primeira coisa é, eu vou trocar aqui para ficar um pouco mais claro para vocês. Nós appendemos a linha e assinamos aqui. Então, a primeira coisa quer ver? Esse aqui vai ser o último. Mover car ID. Depois a gente vai mover con ID. Depois a gente vai mover a quantidade de carid mais conid na data específica, que é o que ele faz por último aqui, certo? Então, a primeira coisa a gente vai fazer o quê? Assign component carid of structure to ln. Check sai sobre RC igual a zero. Se deu certo, se a assinatura deu tudo ok, move carid. Como é tudo dinâmico, eu tenho que ficar sempre ponderando para o campo certo. Senão ele não consegue ter, ele não sabe quais campos existem porque eles foram criados dinamicamente. Então, ó, assina para mim o componente ConID dessa estrutura aqui, se der certo, então vamos mover o ConID aqui. E o outro, bacana? Eu vou ativar tudo aqui, vou colocar aqui, vou dar um F8. Ele não vai passar ali porque não tem data. Vamos colocar aqui 30/1/2006, executar. Então, olha que legal, fez o select, selecionou ninguém. Tem ninguém nessa data? Que triste. Como não tem ninguém nessa data? Opa, errei. A primeira data acho que é 10/5. Beleza, então 05. Então 10/5 até 30/5. Vamos lá, executar. Vamos ver se ele selecionou. Caraca, selecionou coisa pra caramba. Caramba, que range é esse que eu botei? 5/10 a 5/30. Bom, beleza. Aí ele vai fazer o collect, né? Se a gente olhar o collect aqui, ó. Cadê o contador? Ó, counter. O counter aqui. Campo contador não tá muito legal não, hein? Type N. Bom, no final ele ficou com... Por algum motivo ele não contou, tá?
Mamãe, medo, medo. Tá bom. Então vamos dar uma olhada. Por que que ele não contou no contador? Talvez type nunc ele não funciona. Ah, é verdade. Fiz besteira. Esse type que eu usei aqui como contador, ó, counter, ele é type nunc. Nunc é numérico char. Então ele é interpretado como um char. Então eu vou pegar aqui um cur aqui, ó. Esse cara aqui, price. Provavelmente esse cara vai funcionar porque ele é um campo verdadeiramente numérico. Vou dar um F8 aqui. Colocar aqui aquele range fofo. Agora vai. Realmente, nunca não faz sentido ir. Então, vem aqui. Aloca o RAM. 2, 3, 4. Bacana. Então, agora fez. Então, ele ficou com 18 carinhas. A gente olhar o valor, ó. 432, tal, 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 tal. É isso aqui que a gente quer. Agora, vamos dar uma olhada no que ele fez aqui. Ah, a gente esqueceu de trocar aqui. Então, ó, a gente tem essa tabelinha, que ela tá zerada. Esse field symbol aqui não está assinado. Ele deu um append, appendou, tá vendo? Ó? Só que appendou, ela está inteirinha em branco, inicial. Que é o append initial line. Então, assina para mim o componente CarID dessa estrutura aqui. Deu certo. Ele vai mover aqui, ó. Assim que ele moveu, ó, ele vai fazer a mesma coisa com o ID, certo? Aí ele vai dar esse concatenate para pegar o campo certo. Vai dar um assign. Deu certo. E aqui vai mover 000, né? Bacana. Vou voltar. Vou trocar aqui para Locuram. Vou dar um F8. Então, a gente tem as datas aqui. E olha o que ele está fazendo. Deixa eu ver por quê, que eu não entendi por que ele está fazendo isso. Vou colocar um ponto de parada aqui, ó. Ah, é verdade. Sabe por quê? Que quando eu declarei ele no field symbol, desculpa, no field cat, eu coloquei o tipo data. E ele não vai ser um tipo data agora, né? Porque na concepção inicial era um tipo data, não sei por quê. Então vamos colocar o, cadê? Aqui, ó, dates. Vamos colocar tipo, vou colocar tipo C. Então ele tenta transformar aquele número para data. Beleza. Ele ficou ponto .00 por quê? Porque a gente usou um campo que é currency, né? Ele é um campo que tem esses zeros aqui. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Quando ele está enfiando aqui no fio data, vamos dar um split. Split ln at ponto to into ln lstring. Vamos usar esse lstring aqui para jogar a sujeira aqui. Aí depois ele vai repreencher. Então o que eu vou fazer? Eu só vou ficar com a primeira parte do código, do número. Tcharam! Então olha que legal, a gente tem a data e aqui a gente tem a quantidade para cada um. Então para esse cara disco NAD nós temos 436 voos para esta data. Não é legal? E aqui, deixa eu vir aqui no field cat.
Para esse cara aqui, vamos colocar o just, que é a justificação, né? C, para ele ficar no meio. Vamos ver se vai. Tran, olha que legal. Bacana. E aqui, a gente pode ir além. Vamos até 10 de 2006. Tran. Olha que legal. Só que acontece, tem muitas datas que não tem o carinha. E isso aqui acaba complicando. Por quê? Porque você está exibindo datas que não faz sentido você exibir. Então, nesse range aqui, a gente tinha que cortar as datas que acabam não tendo valor. Não é verdade? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Seria interessante a gente fazer isso antes de criar a tabela interna, para até economizar memória, né? Então vamos fazer? Vamos. Só que a gente só pode fazer isso aqui. Nesse ponto aqui, nós vamos ter que alterar o field cat para ele esconder essas tabelinhas. Então vou aqui, que é o método me handle field cat. Vamos colocar um método aqui embaixo, match. E vamos voltar aqui, dar um duplo clique nesse start para só colocarmos o método aqui, certo? LV. Feito. Então olha o que a gente vai fazer. Field data. Na verdade, a gente tem que... Eu criei um método para fazer isso, mas aquele método lá, só vou dar um set nele. O que eu vou fazer? Como eu já tenho essa tabelinha aqui de collections, certo? Do collector aqui, desculpa, do collect, eu vou usar ela mesmo para redefinir o field cat. Hide fields no field cat. Add. Beleza. Então, aqui tem aqueles campos lá, certo? Eu vou dar aquele concatenate tal, para ter o nome dos campos. Deixa eu ver. Melhor fazer o seguinte. Vamos usar um loop at mt fieldcat into w fieldcat end loop. Deixa eu pensar mais uma vez. Vamos fazer tudo lá no fieldcat mesmo. Aqui, ó, handle fieldcat, certo? Então vamos dar um pull aqui. Data l fieldcat like line of mt fieldcat. Loop at mt fieldcat into w fieldcat end loop. Olha que interessante. Então, esse é um programa que, se você não souber utilizar o field symbol, você não faz ele nem a pau, certo? Field symbols ln type n. Vamos criar o nosso bagulho aqui de string type string. Beleza. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai verificar se o campo do fieldcat tem para cada linha ali, certo? Então, quando ele fizer o select, ele vai preencher aquelas tabelinhas,
Mas ele vai preencher só as que contêm efetivamente algum valor nas datas, certo? Então, olha que legal. A gente vai fazer concatenate field name into string. Read table. Para isso, a gente vai ter que mapear também aquela tabelinha e a gente vai ser obrigado. Caraca. Espera aí, complicou. Deixa eu pensar um pouco. Então, isso aqui é importante vocês terem. A ideia é que quando a gente está tratando com tabelas dinâmicas, ou seja, que não existe uma estrutura fixa para ela, e não existe uma estrutura fixa no código para ela, a gente não consegue, por exemplo, utilizar o read table. Porque o que eu ia fazer? Eu ia pegar essa string aqui, ia dar um read table no campo, na tabela, para ver se tem valor aqui. Só que o que acontece? Como ela é uma tabela interna dinâmica, a gente não consegue fazer referência com campo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso verificar se este campo aqui, esse campo que é a data que é essa string date mais a data, tem algum valor na tabela. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Porque tem também, o que eu poderia fazer? Dar um loop aqui em todos os registros do select e verificar, só que isso aqui ia ficar muito ruim performaticamente. Então, o que a gente precisa fazer é arranjar uma outra forma. E a única forma é criar uma tabelinha auxiliar de datas que tem valor. Então, vamos lá. Types, begin of, ty, datas, end of, datas. E vamos colocar field name type char 30. Que daí só dá aquele match aqui, o valor e pá. Então, data datas type standard table of w datas type. Beleza, criamos a tabelinha, certo? Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos dar A primeira coisa é eu vou precisar da tabelinha de valores. Então, t type standard table. Pessoal, esse programa ele é um programa avançado, tá? Só que é um programa que a gente vai ter que aprender a fazer porque a gente quer ter esse avanço aí. Por ser a primeira vez desse dinamismo, respirem fundo, façam devagarzinho e façam com layer repetition, né? Depois eu vou esquematizar exatamente o que vocês vão ter que entregar e a coisa vai se abrindo, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não.
é que toda linguagem que cai assim e bate, a gente não está acostumado, ela apresenta uma cara feia. Mas façam devagar. Primeiro finalizem o primeiro programa, e depois refaçam ele, vocês vão ver que a coisa vai se abrir bastante. Então vamos lá. Quer fazer? Assign. Legal. Então vou criar uma para cá. Vou criar uma type N. Então a primeira coisa eu resgatei a tabelinha interna desses dados aqui, certo? Que é o pool onde a gente está realmente trabalhando com dados. Agora eu preciso preencher uma tabelinha de dados que somente tenham valor. Os que não tem, não tem. Tem uma outra, quer ver que legal? Deixa eu ver. Eu vou ter que fazer assim, ó. Vamos lá. Vou dar um loop, assinando, tudo dinâmico, ó. Eu não consigo me referenciar a nenhum tabela nome, ou quer dizer, uma estrutura nome, porque é tudo dinâmico. Então, é sempre assign component. Mas qual assign component? Então, vou dar um loop mt fieldcat into w fieldcat. Olha que loucura. Vou dar um loop dentro de um loop. Então, para cada linha, então, vou escrever aqui, para cada linha, verificar todos os campos. Então, para cada linha que ele fizer, ele vai varrer todos os campos que tem aquela tabelinha. Certo? E como é que ele vai fazer isso? Tem esse carinha aqui, ó. Então, ele vai dar um assign component lstring of structure. Qual a structure? A estrutura dos dados to ln. Opa, L. Opa, ele voltou pro limbo. Eu vou dar um check, sai subrc igual a 0. Subrc. Eu vou agora verificar if ln is initial. If not is initial, eu vou fazer o seguinte: append esse cara aqui, que é o nome do campo, to a nossa tabelinha de datas. Espera aí, ele tá... Deixa eu ativar tudo porque ele tá enchendo o saco. Beleza, appendou, tá. Feito isso, ele vai ficar com uma tabelinha lotada de campos iguais, porque tem vários campos que têm a mesma data. Então vamos fazer o seguinte: sort t datas, delete adjacent duplicates from t datas, comparing field name. Então, eu deletei todos os campos duplicados e agora a gente vai restringir efetivamente o fieldcat aonde não tem dados. Então vamos lá. Eu vou concatenar aqui, eu vou dar um read table t datas with key field name igual lstring transporting no fields. If size subrc igual a 0. Se size subrc diferente de 0, w fieldcat no output igual x. Modify. A gente podia usar field symbol aqui também. A gente não precisaria usar o modify. Mas no caso,
Beleza. E agora, call method alv standard set front end. Tem um método que ele, de novo, ele seta o front end. Quer ver? Ó? Set front end field catalog. Ou seja, ele seta de novo o field cat, importando o field cat. Será que isso aqui vai dar certo? Então eu vou debugar aqui para vocês olharem. Vou colocar aqui. Então olha que legal. Aqui está a tabelinha com 188 registros. Então eu vou dar um loop nela. Estou na primeira linha da tabelinha. Aí eu vou varrer todos os campos da tabelinha. Então começou, ele preencheu lá o date car ID, não tem, né? Porque tem o primeiro campo é car ID com ID. Ele vai tentar dar um assign, sai sobre RC igual a 4, check, tem problema. O segundo com ID não vai achar também. O terceiro, vixi, tem um erro aqui que eu fiz. É verdade. Eu coloquei date e a data. Só que o nome do campo já tem o date aqui. Então ficou date. Então isso aqui não vai servir para nada. Eu tenho que tirar esse cara daqui. E eu vou tirar o cara daqui também. Quando eu tirei ele, deu erro de compilação. Por quê? Porque concatenate você precisa de dois campos. Eu vou trocar o concatenate por move. E o into to. Concatenate, em vez de colocar move to, aí vai certinho. Entenderam? Não tem como você concatenar só um campo. Então, assign. Ops. Vixe, apertei errado aqui. Vamos lá. Então, field sketch. O string é esse aqui. Cara, ID não tem. Na verdade ele tá achando agora porque tá certo, né? Beleza. Então, ó, chegou nessa data aqui, que é a terceira data do campo. Aí o LN é inicial, ou seja, não tem nenhum cara ID nem con ID nessa data. Aí ele não vai appendar, tá vendo? Ele só vai appendar a que ele acha valor. Aí no final, nós vamos ter o quê? 564, tirando o cara ID e con ID que acabou entrando também. Eu vou dar um sort e um delete adjacente que caiu para 42 colunas. Certo? Excelente. Então a gente tem 42 colunas que tem dados. Tem dado aí? Então eu vou dar um loop no field cat agora. Coloquei a telinha. Eu vou fazer exatamente o seguinte. Para quem existir naquela tabela, eu deixo sem o output. Para quem não existir, eu coloco o output. Então a primeira pergunta, tem cara ID? Tem. Então não coloca out. Tem con ID? Tem. Tem essa data aqui? 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 Caraca. Ó. Tem essa data aqui? Não, não tem. Então põe em X. Eu não quero que exiba. Tem essa data aqui? Não. Então, em vez de exibir 500 colunas, ele vai exibir só algumas. Se a gente olhar no FieldCat aqui, ó. O FieldCat tem 175 colunas. Mas olha quais que ele vai exibir. Pouquíssimas. O resto é tudo com X. Certo? Eu vou setar de novo o FieldCat e ele só exibiu para mim
as colunas que têm dados. Ó, tá vendo? Isso aqui tem 1. Todas as outras ele escondeu. E tudo isso feito dinamicamente com field symbol. Agora me pergunto, como é que você faria sem field symbol isso aqui? Sem chance nenhuma. É totalmente assim inviável. Gostaram? Então esse aqui é o suprassumo do dinamismo, certo? A gente usou o dinamismo de todas as formas aí possíveis. E o field symbol realmente é um assunto muito bacana. Ele realmente é desafiador em termos de lógica. E ele te dá uma habilidade assim absurda em termos do que você pode fazer com um ABAP. Legal? É isso aí, espero que tenham gostado, como eu gostei de fazer esse programinha fofo. Até a próxima aula, um beijo na bunda, fui!